Bom dia, tudo bem? Eu sou Elisângela Sena, eu tô aqui para dizer a vocês que eu visitei a escola no último dia 19 de fevereiro. Eu estive na escola, tive contato com duas turmas, né? Com o sexto ano e com o nono ano, tá? Teve um bate-papo breve com os meus colegas de trabalho. Percebi uma equipe muito dinâmica, uma equipe disposta a fazer. Percebi que a equipe conhece as turmas, já sabe as características das turmas, isso é muito bom, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para reforçar as boas-vindas a quem está chegando, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola. E a você também, que já faz parte do quadro, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola, tá? Bom, o vídeo que eu tô fazendo aqui é para reforçar as nossas instruções, né? Que a gente teve na sexta-feira, aquele bate-papo breve, tá? Então, eu lembro que eu falei sobre gestão de sala de aula, tá? O que é gestão de sala de aula? Você já ouviu falar nisso, tá? A, a universidade, ela não ensina a gente a desenvolver gestão de sala de aula, tá? Isso é um ponto de vista muito particular. O que me ensinou a ter gestão de sala de aula foi o tempo, a experiência, a vontade de acertar, a vontade de querer fazer o meu melhor. Então, isso me ensinou a ter gestão de sala de aula. Algumas pessoas dizem que gestão de sala de aula é você conseguir prender a atenção do aluno. É muito mais que isso. Ter gestão de sala de aula é você dar o seu recado, tá? Ouvir o aluno também. Se surgir problemas, você ter que resolver aqueles problemas, tá? É um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias ter gestão de sala de aula, eu diria. A gestão de sala de aula, ela não começa quando você ou quando eu entro em sala de aula, né? Gerenciar uma sala de aula, ela não começa na hora que eu boto o pé na sala de aula. Gerenciar uma sala de aula começa quando eu me sento para preparar aulas. Por quê? Eu tenho que preparar aulas, eu tenho que preparar o conteúdo de acordo com aquela turma, de acordo com as habilidades, de acordo com as qualidades, de acordo com os desafios que a turma se coloca, tá? Tem turmas que são mais desafiadoras, tem turmas que são menos desafiadoras, então eu tenho que ter as estratégias pedagógicas corretas para cada turma, sem perder o foco do conteúdo, tá? Então, essa é a grandeza de gerenciar uma sala de aula. Dá trabalho? No começo dá. No começo dá porque você vai tentar isso, não vai funcionar, tentar aquilo, não vai dar certo. Ah, mas deixa eu tentar dessa forma, talvez dê. Até você encaixar, tá? Mas a base da gerência de uma sala de aula é o planejamento. Se você não planeja suas ações, se você não planeja o que vai fazer, fica difícil gerenciar um grupo de adolescentes, tá? No Colégio Exploramente, a gente entende que o professor é o adulto da relação. Então, você, meu colega, você, minha colega, é que é a líder daqueles adolescentes durante os seus 50 minutos de aula, tá? Então, eu sou a adulta da relação. Eu tenho que conduzir aquilo ali da melhor maneira possível, tá? Então, é muito complicado quando o aluno, quando a turma toma o fôlego do professor. Porque você fica de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem saber como fazer.
e precisando sempre de alguém para intervir numa situação que é sua, numa gerência que é sua, tá? Então, eu estou aqui para a gente ter esse bate-papo, para ter essa conversa, e sugestões eu estou aberta, a complementações eu também estou aberta a esse momento, a essa pauta, tá? Então, primeiro passo para ter uma boa gerência de sala de aula é o seu planejamento. Professor que entra numa sala de aula, que ele é o top naquele componente curricular, mas se ele não tem planejamento específico para aquela turma, todo o seu conhecimento, ele não vai acontecer. Então, é importantíssimo a gente conhecer para quem eu estou preparando aulas. Se a minha turma é apática, tá? Como vocês sinalizaram, o segundo ano do ensino médio ser uma turma apática. Então, eu tenho que ter estratégias para coibir a apatia ou para tirar essa apatia dos alunos. Eu posso fazer jogos. Eu posso trabalhar com música. Eu posso trazer maquetes para que eles possam construir, mas que ele se mexa, que ele se envolva, que aquela apatia aparente, cada vez mais ela vá diminuindo nas minhas aulas. O outro extremo é quando eu tenho uma turma muito agitada, tá? Dividir a turma em grupos não é uma solução. Não é uma solução boa, né? Eu dividi a turmas. Esse aqui é o que quer, esse grupo é o que não quer. Essa pode ser uma solução que dê resultados assim instantâneo, mas não é o caminho da educação, né? O nosso desafio enquanto professor nesse século XXI é fazer aquele que não quer, querer. É fazer aquele menino que não gosta, gostar. Esse é o desafio, né, de nós professores no século XXI. Então, nós temos que, no caso das turmas aceleradas, agitadas, conversadeiras, então o que a gente tem que fazer? Que estratégias eu posso fazer? Bom, eu tenho as minhas, eu vou compartilhar com vocês, tá? Turmas aceleradas demais, a gente tem que perceber, turma agitada demais, perceber quem é o líder dessa agitação. Sempre tem um ou dois ou três líderes da agitação, os que dominam a situação. Descobrindo, isso tem que ser rápido, viu? Tem que ser muito rápido. Percebendo o líder ou a liderança, a gente vai trazer esses líderes como os nossos principais parceiros. Coloque esse menino para ser o guardião do tempo. Ele vai ficar quietinho, porque ele vai ter que avisar você: professora, falta 5 minutos para sua aula acabar. Professora, faltam 20 minutos para sua aula acabar. Então, trazer essa liderança como seu parceiro é uma dica, né? Primeiro passo é identificar o líder ou a liderança. Uma outra estratégia legal para essas turmas agitadas é a gente também chegar agitado, mas agitado pedagogicamente. O que é isso? É eu trazer, por exemplo, músicas, cantar um pouco com eles, para dissipar essa energia, né? Descobrir as tribos dentro dessa sala, porque essa sala tem tribos, então a gente precisa descobrir essas tribos. Tem a tribo do geek, tem a tribo do blogueiro ou da blogueira, tem a tribo dos bregueiros, do arrocha, do piseiro, eles gostam. Tem a tribo que é mais introspecta, eles gostam mais de coisas tipo livros. Tem essa tribo, tem várias tribos,
dentro de uma sala de aula de adolescente. Então, eu preciso, enquanto professora, eu posso descobrir alguma coisa dentro desse universo dessas tribos que abre-se uma fenda da minha comunicação com eles, né? Então, se eu sei que tem a tribo dos geeks, eu percebi que tem o geek na minha sala de aula, então é desafiador para você. Como é que eu vou encaixar o universo da Marvel, da DC Comics nas minhas aulas? Né? E aí, esse menino e essa menina que é geek, ele vai, pô, esse professor tá falando, isso me interessa, né? E se eu descobrir, por exemplo, aplicativos para interagir com eles durante a aula? Os blogueiros e as blogueirinhas vão adorar, tá? Então, é descobrir, é ter essa sensibilidade, essa percepção de olhar para o meu aluno. E esse aluno é o aluno que eu estou preparando aula, tá? Quebrar a rotina, trazer o diferente para minha aula, né? Nós das ciências da natureza, digamos assim, que somos privilegiados, porque a gente pode trazer coisas do dia a dia dele e ali inserir o conteúdo de química, de física, de biologia, e ele dizer, pô, eu nunca tinha percebido isso, tá? O aluno dizer isso para você, professor, eu nunca tinha percebido isso. E a partir desse olhar desse aluno, ele vai ficar mais atento às suas aulas, tá? Então, gerenciar sala de aula não é chegar e dizer para o menino, cale a boca que eu vou dar a minha aula. Gerenciar a sala de aula é ter este olhar de percepção para quem eu estou dando aula, né? E trazer o meu conteúdo de acordo às características da turma, tá? Então, são várias as técnicas, são vários os instrumentos. O que não pode é o aluno ter o comportamento ou apático, ou extremo, ou oposto da apatia. Ele está dizendo ali para você, olha, eu não estou achando essa aula interessante. A senhora não pode mudar a proposta, não. Essa é a linguagem, mas só que ele não tem essa versatilidade de palavras, ele não sabe como dizer, e ele diz isso em comportamento. Fiquem atentos, fiquem atentas ao comportamento dos meninos. Também me preocupa as aulas remotas, onde a sala é 100% em casa, tá? Tem turmas na escola que são assim, né? Eu percebi isso. Então, o que acontece? Eu proponho, assim, já estou propondo para a direção da escola um trabalho, né? Para que esse aluno chegue na escola. Existe um trabalho de bastidores que dá para fazer e esse aluno chegar na sala de aula. Mas enquanto esse trabalho ainda não aconteceu, enquanto esse trabalho ainda nem deu resultado, as aulas remotas vão acontecer. Para essa turma que é 100% remota. Então, uma coisa que eu peço, encarecidamente, gentileza mesmo, por favor, que sejam aulas atrativas. Porque se for esse blá, 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 todo dia, toda hora, esse menino, ele vai desligar a câmera e você vai ficar falando pro vazio, pro vácuo, né? Então, se a turma é 100% online, você vai dar sua aula em pé, com ânimo, com vontade, trazendo para o aluno objetos, trazendo para o aluno questões do Enem, trazendo para o aluno dinamismo, para ele perceber que do outro lado da tela dele
tenho aquela professora, tem aquele professor que está animado, que está disposto a trocar conhecimento. Esse blá, blá, blá ritmado precisa ser quebrado. E ele precisa ser ajustado logo no início do ano letivo, tá? Bom, terceira observação que eu quero fazer é quanto às atividades. Eu acho que já está na hora de termos os fichamentos, né? Já passou o carnaval, já estamos aí caminhando para o mês de março. Acredito que vocês estejam fazendo nivelamento, tá? Nivelamento eu pego o último conteúdo da série anterior e trago para o início do ano letivo da minha série vigente, tá? E aí eu vou percebendo o que foi que essa turma absorveu do ano passado, tá? Então, dê uma carga aí, principalmente no médio e no nono ano, com fichas de atividades. Precisa. Eles precisam sentir o trabalho da equipe, tá? Bom, esse é o meu recado para você hoje. Estou aberta. Se você quiser discutir outras coisas, pode me perguntar, pode falar comigo. Eu estou sempre à disposição a lhe ajudar, tá? Então, reforçando. A gestão de sala de aula, no gerenciamento de sala de aula, o professor é o adulto da relação. Ele é o líder, tá? Então, ele é que ajusta os meninos como lhe convém. Não é como convém ao menino, é como me convém. Em gestão de sala de aula, eu preciso começar a minha gestão não na escola. Eu começo a minha gestão quando eu me sento para preparar a aula para aquela turma, considerando as habilidades, considerando as qualidades e considerando os desafios que aquela turma tem. É ali que começa a minha gestão. Na gestão de sala de aula, eu preciso dispor de recursos didáticos, recursos pedagógicos para que a minha aula possa acontecer, tá? Então, falei também das aulas remotas, aquelas aulas que a turma é 100% remota. Se a aula for, o professor liga o computador, liga o tablet e começa blá, 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 ritmado, eu não queria uma aula dessa. Você queria? Mas eu queria encontrar um professor dando aula animado, um professor que traz modelos, um professor que traz vivência de conteúdo, aplicação de conteúdo, tá? Então, essas aulas desanimadoras para o aluno da nossa escola não é interessante, né? Então, esteja de pé, como eu estou agora aqui. Podia estar sentada com você, mas eu acho que fiz uma maquiagem, né, para dizer, olha, eu tô aqui, coloquei uns brincos, né, para conversar com você e passar essa sensação que é um prazer estar conversando com você. A mesma coisa é o nosso aluno, tá certo? Atividades, tá na hora já de dar uma carga, uma certa carga nas atividades dos nossos estudantes, fichamentos, já precisa. Outra coisa, gente, eu tô precisando dos códigos do Google Classroom de vocês. Mande para o meu WhatsApp, eu tô precisando desses códigos que eu quero dar uma olhada no mural das salas. Porque o combinado foi que no mural da nossa sala a gente vai expor o conteúdo do dia, a atividade do dia, para que esse estudante, para que a família dele também saiba que a escola ela tá remota, mas a escola ela está andando. Ele sinta isso, né? Uma coisa é saber, outra coisa é eu sentir, tá? Então, esse é o meu recado que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Eu visitei a escola no último dia 19 de fevereiro. Eu estive na escola, tive contato com duas turmas, né? Com o 6º ano e com o 9º ano, tá?
teve um bate-papo breve com os meus colegas de trabalho, percebi uma equipe muito dinâmica, uma equipe disposta a fazer, percebi que a equipe conhece as turmas, já sabe as características das turmas, isso é muito bom, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para reforçar as boas-vindas a quem está chegando, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola. E a você também, que já faz parte do quadro, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa escola, tá? Bom, o vídeo que eu tô fazendo aqui é para reforçar as nossas instruções, né? Que a gente teve na sexta-feira, aquele bate-papo breve, tá? Então, eu lembro que eu falei sobre gestão de sala de aula, tá? O que é gestão de sala de aula? Você já ouviu falar nisso, tá? A universidade, ela não ensina a gente a desenvolver gestão de sala de aula, tá? Isso é um ponto de vista muito particular. O que me ensinou a ter gestão de sala de aula foi o tempo, a experiência, a vontade de acertar, a vontade de querer fazer o meu melhor. Então, isso me ensinou a ter gestão de sala de aula. Algumas pessoas dizem que gestão de sala de aula é você conseguir prender a atenção do aluno. É muito mais que isso. Ter gestão de sala de aula é você dar o seu recado, tá? Ouvir o aluno também. Se surgir problemas, você ter que resolver aqueles problemas, tá? É um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias ter gestão de sala de aula, eu diria. A gestão de sala de aula, ela não começa quando você ou quando eu entro em sala de aula, né? Gerenciar uma sala de aula, ela não começa na hora que eu boto o pé na sala de aula. Gerenciar uma sala de aula começa quando eu me sento para preparar aulas. Por quê? Eu tenho que preparar aulas, eu tenho que preparar o conteúdo de acordo com aquela turma, de acordo com as habilidades, de acordo com as qualidades, de acordo com os desafios que a turma se coloca, tá? Tem turmas que são mais desafiadoras, tem turmas que são menos desafiadoras, então eu tenho que ter as estratégias pedagógicas corretas para cada turma, sem perder o foco do conteúdo, tá? Então, essa é a grandeza de gerenciar uma sala de aula. Dá trabalho? No começo dá. No começo dá porque você vai tentar isso, não vai funcionar, tentar aquilo, não vai dar certo. Ah, mas deixa eu tentar dessa forma, talvez dê. Até você encaixar, tá? Mas a base da gerência de uma sala de aula é o planejamento. Se você não planeja suas ações, se você não planeja o que vai fazer, fica difícil gerenciar um grupo de adolescentes, tá? No Colégio Expor a Mente, a gente entende que o professor é o adulto da relação. Então, você, meu colega, você, minha colega, é que é a líder daqueles adolescentes durante os seus 50 minutos de aula, tá? Então, eu sou a adulta da relação, eu tenho que conduzir aquilo ali da melhor maneira possível, tá? Então, é muito complicado quando o aluno, quando a turma toma o fôlego do professor, porque você fica de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem saber como fazer e precisando sempre de alguém para intervir numa situação que é sua, numa gerência que é sua, tá? Então, eu estou aqui para a gente ter esse bate-papo, para ter essa conversa, e sugestões eu estou aberta, a complementações eu também estou abertas a esse momento, a essa pauta, tá?
Então, o primeiro passo para ter uma boa gerência de sala de aula é o seu planejamento. Professor que entra numa sala de aula, que ele é o top naquele componente curricular, mas se ele não tem planejamento específico para aquela turma, todo o seu conhecimento, ele não vai acontecer. Então, é importantíssimo a gente conhecer para quem eu estou preparando aulas. Se a minha turma é apática, tá? Como vocês sinalizaram, o segundo ano do ensino médio ser uma turma apática. Então, eu tenho que ter estratégias para coibir a apatia ou para tirar essa apatia dos alunos. Eu posso fazer jogos, eu posso trabalhar com música, eu posso trazer maquetes para que eles possam construir, mas que ele se mexa, que ele se envolva, que aquela apatia aparente, cada vez mais ela vá diminuindo nas minhas aulas. O outro extremo é quando eu tenho uma turma muito agitada, tá? Dividir a turma em grupos não é uma solução. Não é uma solução boa, né? Eu dividi a turmas. Esse aqui é o que quer, esse grupo é o que não quer. Essa pode ser uma solução que dê resultados assim instantâneo, mas não é o caminho da educação, né? O nosso desafio enquanto professor nesse século XXI é fazer aquele que não quer, querer. É fazer aquele menino que não gosta, gostar. Esse é o desafio, né, de nós professores no século XXI. Então, nós temos que, no caso das turmas aceleradas, agitadas, conversadeiras, então o que a gente tem que fazer? Que estratégias eu posso fazer? Bom, eu tenho as minhas, eu vou compartilhar com vocês, tá? Turmas aceleradas demais, a gente tem que perceber, turma agitada demais, perceber quem é o líder dessa agitação. Sempre tem um ou dois ou três líderes da agitação, os que dominam a situação. Descobrindo, isso tem que ser rápido, viu? Tem que ser muito rápido. Percebendo o líder ou a liderança, a gente vai trazer esses líderes como os nossos principais parceiros. Coloque esse menino para ser o guardião do tempo. Ele vai ficar quietinho, porque ele vai ter que avisar você: professora, falta 5 minutos para sua aula acabar. Professora, faltam 20 minutos para sua aula acabar. Então, trazer essa liderança como seu parceiro é uma dica, né? Primeiro passo é identificar o líder ou a liderança. Uma outra estratégia legal para essas turmas agitadas é a gente também chegar agitado, mas agitado pedagogicamente. O que é isso? É eu trazer, por exemplo, músicas, cantar um pouco com eles, para dissipar essa energia, né? Descobrir as tribos dentro dessa sala, porque essa sala tem tribos, então a gente precisa descobrir essas tribos. Tem a tribo do geek, tem a tribo do blogueiro ou da blogueira, tem a tribo dos bregueiros, do arrocha, do piseiro, eles gostam. Tem a tribo que é mais introspecta, eles gostam mais de coisas tipo livros. Tem essa tribo, tem várias tribos dentro de uma sala de aula de adolescente. Então, eu preciso, enquanto professora, eu posso descobrir alguma coisa dentro desse universo dessas tribos que abre-se uma fenda da minha comunicação com eles, né? Então, se eu sei que tem a tribo dos geeks, eu percebi que tem o geek na minha sala de aula,
Então, é desafiador para você. Como é que eu vou encaixar o universo da Marvel, da DC Comics nas minhas aulas? Né? E aí, esse menino e essa menina que é geek, ele vai, ó, pô, esse professor tá falando, isso me interessa, né? E se eu descobrir, por exemplo, aplicativos para interagir com eles durante a aula? Os blogueiros e as blogueirinhas vão adorar, tá? Então, é descobrir, é ter essa sensibilidade, essa percepção de olhar para o meu aluno. E esse aluno é o aluno que eu estou preparando aula, tá? Quebrar a rotina, trazer o diferente para minha aula, né? Nós das ciências da natureza, digamos assim, que somos privilegiados, porque a gente pode trazer coisas do dia a dia dele e ali inserir o conteúdo de química, de física, de biologia, e ele dizer, pô, eu nunca tinha percebido isso, tá? O aluno dizer isso para você, professor, eu nunca tinha percebido isso. E a partir desse olhar desse aluno, ele vai ficar mais atento às suas aulas, tá? Então, gerenciar sala de aula não é chegar e dizer para o menino, cale a boca que eu vou dar a minha aula. Gerenciar a sala de aula é ter este olhar de percepção para quem eu estou dando aula, né? E trazer o meu conteúdo de acordo às características da turma, tá? Então, são várias as técnicas, são vários os instrumentos. O que não pode é o aluno ter o comportamento ou apático, ou extremo, ou oposto da apatia. Ele está dizendo ali para você, olha, eu não estou achando essa aula interessante. A senhora não pode mudar a proposta, não. Essa é a linguagem, mas só que ele não tem essa versatilidade de palavras, ele não sabe como dizer, e ele diz isso em comportamento. Fiquem atentas ao comportamento dos meninos. Também me preocupa as aulas remotas, onde a sala é 100% em casa, tá? Tem turmas na escola que são assim, né? Eu percebi isso. Então, o que acontece? Eu proponho, assim, já estou propondo para a direção da escola um trabalho, né? Para que esse aluno chegue na escola. Existe um trabalho de bastidores que dá para fazer e esse aluno chegar na sala de aula. Mas enquanto esse trabalho ainda não aconteceu, enquanto esse trabalho ainda nem deu resultado, as aulas remotas vão acontecer. Para essa turma que é 100% remota. Então, uma coisa que eu peço, encarecidamente, gentileza mesmo, por favor, que sejam aulas atrativas. Porque se for esse blá, 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 todo dia, toda hora, esse menino, ele vai desligar a câmera e você vai ficar falando pro vazio, pro vácuo, né? Então, se a turma é 100% online, você vai dar sua aula em pé, com ânimo, com vontade, trazendo para o aluno objetos, trazendo para o aluno questões do Enem, trazendo para o aluno dinamismo, para ele perceber que do outro lado da tela dele tem aquela professora, tem aquele professor que está animado, que está disposto a trocar conhecimento. Esse blá, blá, blá ritmado precisa ser quebrado. E ele precisa ser ajustado logo no início do ano letivo, tá? Bom, terceira observação que eu quero fazer é quanto às atividades. Eu acho que já está na hora de termos os fichamentos, né?
Já passou o carnaval, já estamos aí caminhando para o mês de março. Acredito que vocês estejam fazendo nivelamento, tá? Nivelamento eu pego o último conteúdo da série anterior e trago para o início do ano letivo da minha série vigente, tá? E aí eu vou percebendo o que foi que essa turma absorveu do ano passado, tá? Então, dê uma carga aí, principalmente no médio e no 9º ano, com fichas de atividades. Precisa. Eles precisam sentir o trabalho da equipe, tá? Bom, esse é o meu recado para você hoje. Estou aberta. Se você quiser discutir outras coisas, pode me perguntar, pode falar comigo. Eu estou sempre à disposição a lhe ajudar, tá? Então, reforçando. A gestão de sala de aula, no gerenciamento de sala de aula, o professor é o adulto da relação, ele é o líder, tá? Então, ele é que ajusta os meninos como lhe convém. Não é como convém ao menino, é como me convém. Em gestão de sala de aula, eu preciso começar a minha gestão não na escola. Eu começo a minha gestão quando eu me sento para preparar a aula para aquela turma, considerando as habilidades, considerando as qualidades e considerando os desafios que aquela turma tem. É ali que começa a minha gestão. Na gestão de sala de aula, eu preciso dispor de recursos didáticos, recursos pedagógicos, para que a minha aula possa acontecer, tá? Então, falei também das aulas remotas, aquelas aulas que a turma é 100% remota. Se a aula for, o professor liga o computador, liga o tablet e começa blá, 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 ritmado, eu não queria uma aula dessa. Você queria? Mas eu queria encontrar um professor dando aula animado, um professor que traz modelos, um professor que traz vivência de conteúdo, aplicação de conteúdo, tá? Então, essas aulas desanimadoras para o aluno da nossa escola não é interessante, né? Então, esteja de pé, como eu tô agora aqui. Podia estar sentada com você, mas eu acho que fiz uma maquiagem, né, para dizer, olha, tô aqui, coloquei uns brincos, né, para conversar com você e passar essa sensação que é um prazer estar conversando com você. A mesma coisa é o nosso aluno, tá certo? Atividades. Tá na hora já de dar uma carga, uma certa carga nas atividades dos nossos estudantes. Fichamentos, já precisa. Outra coisa, gente, eu tô precisando dos códigos do Google Classroom de vocês. Mande pro meu WhatsApp, eu tô precisando desses códigos que eu quero dar uma olhada no mural das salas. Porque o combinado foi que no mural da nossa sala a gente vai expor o conteúdo do dia, a atividade do dia, para que esse estudante, para que a família dele também saiba que a escola, ela tá remota, mas a escola, ela está andando. Ele sinta isso, né? Uma coisa é saber, outra coisa é eu sentir, tá? Então, esse é o meu recado que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.